Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos irmãos, graças a Deus por esta noite que nos encontramos aqui na casa do Senhor para louvar o seu nome e também aprender da sua palavra. Vamos estar de pé e abrir as nossas Bíblias na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, para lermos a partir do verso 3. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 em diante, onde nós iremos ler a palavra do Senhor nesta noite. Verso 3 em diante, glória a Jesus. Que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta palavra. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esta noite que nos reunimos aqui na Tua casa, pelo privilégio que temos de poder ler, estudar, meditar na Tua palavra, Senhor. Pedimos que fales conosco como Tu quiseres falar, por Teu Espírito, para a Tua glória, para Teu louvor, para a edificação do Teu povo. Fala com a Tua igreja, Senhor, aplicando esta palavra a cada coração. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, louvamos ao Senhor pela palavra que temos lido. Que nesta noite o Senhor fale a cada coração. Quando falamos de provação, tribulação, luta, parece que é um assunto que os crentes já conhecem, já entendem muito bem, ou até evitam falar. Porque todo crente passa por lutas nesta vida. Alguns mais, outros menos. Alguns parecem passar por mais provações do que os outros. E parece que Paulo era um desses, porque nesta segunda epístola ele vai apresentar muitos dos problemas que ele enfrentou. Vai apresentar muitas das dificuldades pelas quais ele passou. Porém, também nesta epístola nós vamos encontrar o texto mais significativo do Novo Testamento sobre consolação, sobre conforto na aflição, porque o Senhor é aquele que faz estas coisas. Nós vamos falar
sobre o consolo que só Jesus pode dar, mesmo nas dificuldades que nós enfrentamos. Quem é que não passa por luta? Todos nós. E também quem é que não quer ter o consolo de Deus nas dificuldades, nas horas tristes da vida? Assim nós vamos ver nesse texto o apóstolo Paulo ensinando que o cristão passa por lutas, mas tem de Deus o consolo, entendendo também que propósitos Deus tem para as tribulações que Ele permite e o consolo que Ele traz na nossa vida. A primeira coisa que nós podemos entender olhando para esse texto é que o sofrimento nos leva a conhecer o caráter de Deus. O sofrimento nos leva a conhecer quem é Deus para nós. Porque nós percebemos, queridos irmãos, que apesar de todos nós passarmos por dificuldades, mas Paulo, que nessa epístola tem mais dificuldades do que qualquer outro para contar, ainda assim, ele começou o texto que nós lemos dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Paulo não está olhando para as lutas que passou com um olhar amargurado, mas ele está olhando com um olhar de agradecimento, dizendo: bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. Mas como é que alguém pode agradecer por estar sofrendo? Como é que alguém pode agradecer por estar passando por lutas e dificuldades? Mas é porque através deste sofrimento, Paulo conheceu o Deus da consolação, conheceu quem é este Deus. A primeira coisa, Paulo diz, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, queridos irmãos, sofreu. Jesus sofreu muito. Jesus sofreu injustamente. Jesus padeceu grandes sofrimentos nas mãos dos homens. Porém, Ele foi guiado até o fim pela mão do Pai que o conduziu em todo aquele processo. Jesus confiou em seu Pai, louvou ao Pai, disse: seja feita a tua vontade, entregou-se em suas mãos. E agora Paulo entende que o Deus que o consola, o Deus que traz a ele também conforto na aflição, é o mesmo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o que confortou o seu Filho e que agora conforta também os outros filhos, os crentes, quando eles passam por dificuldades. Paulo diz que Ele é não apenas o Pai do Senhor Jesus, mas Ele é o Deus de misericórdia. É um Pai de misericórdia e de consolação, que nos consola em toda a tribulação que nós passamos. Deus, queridos, Ele está atento às nossas dificuldades. Nenhuma tribulação de seus filhos lhe é desapercebida. Deus conhece perfeitamente aquilo que nós precisamos, sabe por onde estamos passando. Nossas lutas não são estranhas a Ele, pelo contrário, todo momento nós estamos sob o cuidado de um Deus que sabe o que está fazendo na nossa vida. E se Ele permite a aflição, é porque Deus quer também revelar-se a nós. Precisamos enxergar Deus em meio às dificuldades que nós passamos, porque à medida que nós enfrentamos lutas e precisamos de Deus, à medida que nós passamos por dificuldades e Deus as resolve, nós conheceremos mais quem é o nosso Deus. Porque Paulo diz que Deus é o Deus de toda consolação, porque Ele foi consolado. Porque Ele diz que Deus é o Pai das misericórdias, porque Ele foi ajudado por um Pai que teve misericórdia dele nas suas lutas. Quando nós olhamos para as dificuldades que Jó passou, e certamente dos personagens do Antigo Testamento, pouquíssimos nós vamos encontrar que tenha passado sofrimentos como Jó. Porque Deus permitiu aquilo?
E nós vamos encontrar no final do livro, capítulo 42, o verso 5, Jó dizendo: antes de eu passar por tudo isso, antes de eu ter toda essa tribulação, antes de eu sofrer toda esta perda, antes de eu ver todas estas coisas, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora ele diz: os meus olhos te contemplam, te veem, agora eu sei quem o Senhor é. Agora eu conheço quem é o Senhor, aleluia. Porque quando passamos por lutas e vemos a misericórdia de Deus, conhecemos o poder e o caráter deste Deus. Aquele que enfrentou uma dificuldade, aquele que enfrentou uma doença que o médico disse não tinha jeito, e ele viu Deus agir e curar. Este conheceu o Jeová Rafa, o Deus que cura. Aquele que passou por insultos, por injustiças, e conheceu ao Jeová Tzidkenu, o Deus que é justiça nossa. Ele agora sabe como Deus faz justiça. Aquele que enfrentou inimigos cruéis conhecerá o Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos. Aquele que passou por privações conhecerá o Jeová Jireh, o Deus que sempre provê nas nossas aflições. Aleluia! Nós precisamos entender, queridos irmãos, passamos por lutas, mas à medida que Deus age através dessas tribulações na nossa vida, nós conheceremos mais a Deus. Deixa eu lhe contar um testemunho pessoal. Pela graça de Deus, eu comecei a trabalhar relativamente cedo, tinha 14 para 15 anos quando comecei a trabalhar. E nunca procurei emprego. O primeiro emprego foi me procurar, o segundo emprego foi me procurar no primeiro, o terceiro no segundo, ou seja, sempre eu estava no meu lugar e alguém chegava oferecendo um emprego ou precisando de uma pessoa, e assim eu fui passando de uma empresa até outra empresa, e eu conhecia obviamente a provisão de Deus. Por meio do emprego, do meu salário, Deus cuidou de mim, Deus proveu na minha vida. Mas chegou um dia que Deus usou um pregador que estava visitando a igreja que eu pastoreava e disse assim: Deus manda lhe dizer que vai tirar do contra-cheque dos homens e vai colocar no contra-cheque dele. Chegou o dia que Deus fechou a porta de trabalho secular e eu passei a viver integralmente para o ministério. E agora eu conheci uma face do Deus provedor que eu não conhecia antes. Eu conhecia o Deus que chegava o salário na minha conta. Conhecia o Deus que quando apertava, ia lá no banco, fazia um empréstimo dele, me ajudava a pagar. Conhecia o Deus que ia lá, falava com o gerente, na época, um cheque especial, liberava alguma coisa. Eu conhecia o Deus que provia dessa maneira. Agora eu passei a conhecer ao Deus que não tinha nada, e eu tinha que orar e buscar, e Deus chegava, de alguém ligar para mim, de alguém chegar na minha porta, de Deus prover de uma maneira extraordinária. Agora eu podia dizer: eu conheço Jeová Jireh, não só do contra-cheque dos homens ou da providência através do trabalho que eu tinha, eu conheço pela providência especial que Ele passou a fazer na minha vida, quando eu passei a depender inteiramente da fé, do ministério, de viver da providência de Deus. Aleluia! Nós podemos entender, queridos, Paulo dizendo: bendito seja Deus, porque agora eu sei quem Ele é. Agora eu sei quem é o Deus de toda consolação. Eu sei quem é o Pai de misericórdia. Ele não é só o Pai de Jesus Cristo, é meu Pai de misericórdia, o meu Consolador, aquele que cuida de mim. E nós podemos então conhecer o caráter de Deus quando passamos por tribulações. Deus conforta o crente, mas nós vamos ver que em cada luta, Deus tem propósitos para a dor que Ele permite, para a dificuldade que Ele permite. Quais são os propósitos que Deus tem para nós quando permite que passemos por lutas? Paulo diz, verso 4, Ele nos consola
em toda tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar aqueles que estiverem em qualquer tribulação. A primeira coisa que nós entendemos então aqui é que, por meio das dificuldades que passamos, Deus nos dá empatia. Ou seja, nós passamos a entender melhor, passamos a nos identificar melhor, passamos a saber de fato a dor que os outros passam, a luta que eles passam. Às vezes olhamos de fora, de longe, e dizemos assim: mas essa irmã só conta luta, mas esse irmão só passa por aquilo. Mas quando nós passamos por lutas, quando passamos por dificuldades e provações, agora nós entendemos o que é passar por isso, entendemos qual é a dificuldade que os outros passam, e temos agora então esta empatia. Deus permitiu lá, quando eu passei a ficar, somente pela providência divina, Deus permitiu que eu ficasse 1 ano desempregado. E não é fácil. Mas agora, quando alguém pedia para orar, para Deus abrir a porta de emprego, ou quando íamos fazer campanha ou oração na igreja para Deus abrir a porta, eu não orava simplesmente: Deus, abra a porta de trabalho. Eu orava: Deus, eu sei o que é isso, Deus. Abra a porta de trabalho para os teus servos, porque não é fácil. Deus nos dá empatia, Deus nos dá uma capacidade de conhecer melhor aqueles que estão passando por lutas, compreender a sua situação. E eu fico impressionado às vezes, queridos, porque vemos, infelizmente, crentes que passam por lutas, mas em vez de eles ali se sentirem capacitados por Deus para entender e ajudar os outros, parece que agora Ele quer que todo mundo passe pela mesma luta, pela mesma tribulação. Às vezes vemos obreiros que em outras épocas sofreram mais do que hoje, porque era outro tempo, a igreja era muito menor, tudo era mais difícil, era muito mais complicado, os deslocamentos e tudo mais. Mas aí às vezes alguém hoje parece que quer que o obreiro novo passe pela mesma luta, pelo mesmo sofrimento. Nós não precisamos, queridos, de nos preocupar que alguém passe por sofrimento, porque o Pai dele sabe do que ele precisa, a luta que ele vai permitir que ele passe. Agora Paulo diz: ele nos consola para que nós possamos consolar os outros que vão passar por essas mesmas tribulações. Ou seja, agora nós seremos também capacitados a ajudar os outros na tribulação que eles enfrentam. Teremos inclusive autoridade por causa da experiência. Paulo sofreu e agora ele pode consolar os irmãos. Lá em Atos capítulo 14, Lucas conta de como Paulo, ele foi perseguido pelos judeus, foi apedrejado, arrastaram ele para fora da cidade, deixaram ele lá como morto, e talvez até estivesse mesmo, mas Deus o levantou. Os discípulos chegaram lá, ele entrou na cidade e dali continuou anunciando o evangelho em outros lugares. Quando alguém dizia: Paulo, é difícil ser crente, porque o crente é perseguido, Paulo sabia isso, viveu isso, e agora podia consolar os outros. Porque quando Deus permite que você e eu passemos por uma prova, Ele não está simplesmente nos dando essa experiência, Ele está nos dando também a autoridade para ajudar outros que passam pela mesma experiência. Me permita um outro testemunho do que Deus faz na nossa vida. Na terceira igreja que eu estava pastoreando, um dia fomos visitar, eu e a irmã Dione, uma irmã que era casada de pouco tempo, tinha ficado grávida e perdeu o bebê. E ali naquela visita, Dione disse: minha irmã, mas confie que Deus vai lhe ajudar, Deus vai lhe dar graça e vai lhe dar um filho depois disso. E aquela irmã olhou
naquele momento de sofrimento, às vezes as pessoas ficam mais irritadas, insensíveis, e disse: é fácil para a senhora falar isso. E ela disse: não, é não. É não, porque quando nós casamos, se fosse pelo gosto de Dione, ela já ia dar positivo o teste de gravidez no outro dia do casamento. Queria logo ter filhos. Mas passaram-se meses, anos, e nada de filhos. Os exames disseram: as trompas ou as tubas de falópio dela eram obstruídas. Tinha que fazer todo um tratamento, talvez cirurgia, para desobstruir, para que ela tivesse filhos. E de repente, alguns meses depois, Dione começou a enjoar e se viu grávida. Mas com 2 meses e alguma coisa, perdeu a criança. Que dia triste. Imagine, quem já vinha 1 ano e meio pensando em ter filho, e agora já estava com um prognóstico difícil, de tratamento muito complicado, ninguém tinha plano de saúde, tinha nada, agora engravidou e perdeu a criança. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão gracioso, que nos abençoou. E depois então tivemos o nosso primeiro filho, que já está com 30 anos de idade. Depois veio a menina, que já está uma senhora casada. Ambos já têm filhos, já temos 2 netinhos. Deus fez com que a que não podia ter filhos tivesse 2 filhos. E agora, quando o Dione estava falando com aquela irmã, estava dizendo: não, minha irmã, eu não estou falando por falar, eu não estou falando somente na teoria, eu estou lhe dizendo o que Deus fez na minha vida, e eu sei que Deus vai fazer na sua vida também. As lutas que passamos não é para nos transformar em murmuradores, é para nos transformar em consoladores daqueles que passarão por lutas como nós. As lutas que passamos não é para macular a nossa história, é para nos dar autoridade para dizer o que Deus fez na nossa vida. Aleluia. Paulo diz então: Ele nos consola. Ele nos capacita também a sermos consoladores com a mesma consolação. Entenda uma coisa, querido irmão: não há atalhos para o crescimento espiritual. Deus permite as lutas para nos aprimorar, nos aperfeiçoar. Nós vamos ver na história de Israel que os heróis não surgiram por acaso. Davi, quando compareceu lá, 1 Samuel capítulo 17, para enfrentar Golias, alguém disse: você não tem condição de enfrentar esse gigante. Ele disse: mas deixa eu lhe contar a minha história. Eu já enfrentei um urso e já venci, eu já enfrentei um leão e já venci, e agora eu vou enfrentar esse gigante e vou vencê-lo no nome do Senhor. Porque ele tinha história, porque ele tinha passado por lutas. Deus não poderia ter colocado uma cerca ao redor de Davi, que nunca aparecesse um urso lá no seu lugar de pastoreio. Sim, Deus poderia. E por que Deus não faz? Porque através daquelas experiências, Deus estava forjando um herói para enfrentar gigantes. Alguém com capacidade de não ter medo diante de uma fera louca, porque ele já tinha a experiência do livramento e da força que Deus havia lhe dado para vencer. Aleluia. Quando você passa por lutas e provações, quando você também é consolado por Deus, por quê? Porque em cada luta Deus nos dá vitória, em cada problema Deus nos dá a solução. E assim Deus nos capacita para que nós possamos consolar os outros. Aleluia. Então a sua grande lista de provações, a sua história tão grande de tribulações, não é apenas uma história de sofrimento,
É um currículo de capacitação que Deus lhe deu para você poder abençoar, ajudar, consolar, falar de Deus, contar as suas histórias, dizer o que Ele fez e falar para os outros que eles também podem confiar que Deus fará isso na sua vida. Aleluia. Ainda nós vemos, queridos, que é pela provação e por passar por ela que Deus também trabalha em nós para nos dar não apenas empatia e capacitação, mas também perseverança. Porque perseverança só existe quando você de fato encontra resistência na caminhada. Alguém que foi daqui para ali, alguém que caminhou só 1 quilômetro e parou, você não pode dizer que ele tem perseverança. Resistência não é para alguém que apenas caminhou poucos metros. Resistência é para alguém que correu muitos quilômetros. Quando você vê um atleta, um corredor, irmão Luiz aqui, corredores por aí, homens e mulheres que enfrentam provas duríssimas. Quem já leu sobre provas como o Ultraman no Havaí, provas que duram 10 horas, 12 horas, envolvendo natação, bicicleta e corrida. Alguém que chega no final é alguém que tem resistência. E Paulo vai dizer aí no verso 6, que quando nós somos consolados ou atribulados e consolados, ele diz que esse consolo se torna eficaz, porque eles suportam com paciência os sofrimentos que ele também suportou. Quando nós vemos o mesmo apóstolo falar lá em Romanos capítulo 5, verso 3, ele diz que nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. A tribulação nos dá perseverança, queridos. Alguém pode até perseguir o crente, e infelizmente isso existe, tanto gente lá fora, como gente até dentro do meio evangélico. Alguém pode perseguir o crente, mas quando ele se agarra com Jesus e prossegue nessa sua história, ele vai desenvolver uma resistência espiritual, que é uma persistência neste caminho. Se alguém joga um crente como João na ilha de Patmos e pensa que está fazendo mal a ele, está não. Ele está dando a ele músculos espirituais. Porque ao enfrentar a dificuldade, a luta, nós vemos que Deus irá, por meio disto, gerar perseverança. Se você vê alguém que é um crente fiel, um crente que tem história, um crente que tem coisas para contar do que Deus fez na sua vida, queridos, você vai descobrir que este irmão, que esta irmã é alguém que passou por provações, mas continuou, passou por luta, mas seguiu em frente, alguém que foi provado, mas ele insistiu em confiar que Deus estaria com ele e lhe daria livramento e capacitação. E você olha para ele agora, ele tem histórias. Paulo está dizendo que o crente passa por sofrimentos e lutas, mas como alguém que está debaixo da mão de um pai que sabe o que está fazendo e permitindo estes sofrimentos, estas provações. Contudo, nós vemos que o que Paulo está falando, queridos, não é do sofrimento em si, não é apenas sofrer por sofrer, mas quando sofremos por causa de Cristo, por causa da obra, por causa de ser crente, por causa de não concordarmos com a injustiça. Quando nós vemos Pedro falar sobre isso, ele também nos ajuda a entender, porque ele diz lá 1 de Pedro capítulo 4, verso 15, que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso.
Paulo não está dizendo que apenas alguém que sofre, o irmão que vivia se metendo na vida dos outros e aí todo mundo começou a perseguir essa pessoa. Não, não é disso que ele está falando. Alguém que aprontou, alguém que fez coisas erradas e agora por causa disso ele está pagando. Não, não é disso que Paulo está falando. Ele está falando do sofrimento de alguém que persevera como crente, de alguém que age como crente, de alguém que é fiel, de alguém que prossegue em agradar ao Senhor com a sua vida, mas exatamente por causa disso, ele vai sofrer privações, tribulações, ele vai sofrer perseguição. Quando você olha capítulo 6 do livro de Daniel, porque ele foi lançado na cova dos leões, não foi porque ele era um político corrupto. Ele era sim alguém de um alto cargo dentro do Império Babilônico, ou aquela altura já dominada pelo Império Medo-Persa, mas fizeram uma ciranda com ele, porque examinaram todas as contas de Daniel e não encontraram nenhuma falha. Não tinha nada, não tinha um documento que ele assinou, uma licitação que não estava certo, não tinha nada no seu desempenho como ministro que não estava correto. Mas agora armaram uma arapuca para ele. Colocaram o rei como Deus e disseram: ninguém pode orar a outro a não ser ao rei, porque Daniel orava a Deus, era fiel e não falhava na sua rotina de oração. Então agora ele vai ser perseguido por ser um crente, não um cristão ainda, porque estamos falando do Antigo Testamento, mas um crente em Deus. Se você sofre por causa disso, tenha certeza, Deus permite estas coisas com propósitos. No entanto, Ele tem consolo certo para cada crente, aleluia. Paulo vai dizer no verso 7, a nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo o seguinte, que assim como vocês participam dos sofrimentos que nós participamos, vocês também participarão da consolação, porque Deus não desperdiça lágrimas de seus filhos. Deus não desperdiça nenhuma lágrima de seus servos. Deus não permite que ninguém sofra sem que haja a mão dele guiando esse processo e sem que ele tenha um propósito para aquilo que ele permite. Deus usa nossas experiências de sofrimento e tribulações para que nós possamos ser crentes melhores, servos mais capacitados, homens e mulheres mais empáticos, mais fáceis de lidar com as dificuldades dos outros. Deus tem estes propósitos e ainda um último propósito que nós podemos ver. Porque Deus permite dificuldades, lutas, tribulações e às vezes até num nível que parece loucura. Porque Deus permite alguém passar por um sofrimento tão grande. Acima de tudo, porque o sofrimento nos leva a confiar em Deus. Paulo vai contar a sua história. E ele diz como na Ásia, a partir do verso 8, aí ele diz que ele passou por uma tribulação tão grande na Ásia. Se nós formos olhar as histórias, lá em Éfeso ele passou por uma perseguição. Nós já vimos como ele foi envolvido lá num tremendo tumulto na cidade de Éfeso. Dali ele foi envolvido por uma multidão que queria linchá-lo, que queria matá-lo. Já vimos como ele em Antioquia foi levado fora da cidade e apedrejado. Nesta carta, Paulo relata em
3 lugares os seus sofrimentos. No capítulo 4 ele vai dizer que somos atribulados, mas nós não ficamos com isso desanimados. Lá no capítulo 6 ele vai dizer também como ele sofreu, como ele passou. Ele diz que nós somos enganados, nós somos como alguém que é desconhecido, nós somos castigados, mas não mortos, entristecidos, mas estamos sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo, como não tendo nada, mas possuindo tudo. E lá no capítulo 11 ele vai dizer também de como ele passou por perseguições, lutas, e ele vai dizer no verso 23, eu falo como se estivesse fora de mim. Eles se julgam melhores do que eu, olha só, eu sou mais do que eles em trabalhos, em prisões, em açoites, em perigos de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em perigo de rios, de assaltos, entre os judeus, entre os gentios, na cidade, no deserto, no mar, entre os falsos irmãos, em fadigas, em vigílias, em fome, em sede, em jejuns, em frio e em nudez. Meu Deus. Depois de ler um negócio desse, o camarada já está dando baixa no cartão de membro dele. Porque olha aqui, como é que Deus permite uma coisa dessa, queridos? Mas Paulo vai dizer, eu passei por uma tribulação tão grande na Ásia, que eu pensei que já ia morrer. Que eu pensei que não tinha mais solução, mas ele mesmo entendeu o propósito disso, e ele vai dizer no final do verso 9, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia. Porque às vezes Deus permite que uma situação vá até um ponto tal, que só um milagre, que só Ele, que só a confiança nele pode nos dar a esperança de continuar. E aí nós vamos aprender a confiar em Deus. Quando nós lemos no capítulo 11 do Evangelho de João, chegou a notícia para Jesus que Lázaro, seu amigo, a quem ele amava, estava doente. Jesus estava a 2 dias de caminhada da cidade de Lázaro. E Jesus simplesmente recusou-se a ir naquele momento e esperou para quando chegasse lá, já tivesse numa situação que ninguém mais acreditava que algo pudesse ser feito. Jesus já havia ressuscitado gente que vinha acabado de morrer, como a filha de Jairo. Outro que já estava pronto para ser enterrado, mas tinha morrido talvez há algumas horas, como o filho da viúva de Naim. Mas agora, quando Jesus chega e vai ao túmulo de Lázaro e diz, tire a pedra, alguém diz assim, Senhor, já está em estado de decomposição. Não tem mais o que fazer. Se o Senhor tivesse chegado antes... Mas agora não tem mais nada. Até a tradição judaica dizia que o espírito de um morto, até o 3º dia, ainda ficava circulando por ali. Isso não é a Bíblia que diz, são escritos rabínicos que falam isso. Mas do 4º dia em diante, até o espírito já tinha ido embora. Não tinha mais jeito. Já está apodrecido, Senhor. E o espírito já foi embora, não tem mais nada para fazer. E Jesus disse, eu não já disse a você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Eu não já disse a você que se você confiar em mim, você vai ver Deus agir em glória? Aleluia! E ele vai até o túmulo e simplesmente diz, Lázaro, venha para fora, aleluia. E ele se levanta. Queridos, se nós pararmos um pouquinho para pensar o que aconteceu ali, células que já estavam em decomposição, que já estavam totalmente desfeitas, sangue que já estava podre, não estava nem só coagulado nas veias, não, já estava empodrecido.
aquele sangue começou a circular de novo, aleluia. Aquilo que estava podre voltou a ter vida, aquilo que estava cheio de buraco voltou a ficar firme, aquilo que já estava completamente perdido voltou a ter vida, aleluia. Voltou a ter vida, por quê? Porque o Deus que faz coisas extraordinárias, como ressuscitar os mortos, é o Deus que quer que nós confiemos nele, mesmo na maior adversidade. Vai ter dia que Deus vai levar a coisa a um jeito, que alguém vai dizer assim, aí só Deus. Vai chegar um ponto que alguém vai dizer, meu irmão, aí só um milagre. É aí onde Deus diz, pronto, agora chegou a minha hora de agir. Agora chegou a hora de eu fazer. Porque antes alguém podia dizer, não, foi um remédio, não, é porque estava só assim, não, melhorou sozinho. Mas agora que está podre e agora que está cheirando mal, eu quero ver se alguém não vai dizer que foi um milagre que eu fiz. Aleluia! Aí Deus vai fazer e todo mundo vai ter que dar o crédito a Ele e vai dizer, foi Deus quem fez, porque era impossível ao qualquer outro. Paulo vai dizer, nós chegamos a um ponto, queridos, que não tinha mais esperança nenhuma, não podíamos confiar mais em nossa força, nem na nossa capacidade, mas só confiamos no Deus que ressuscita os mortos. Confiamos no Deus que vai além das possibilidades naturais. Confiamos no Deus que não conhece a palavra impossível no seu dicionário. Confiamos no Deus que faz coisas maravilhosas como só Ele pode fazer. Aquela situação fez com que Paulo agora colocasse a sua confiança em Deus. E você e eu podemos passar também por situações, mas nós precisamos lembrar, Deus é aquele que resolve causas perdidas, que resolve o que parece impossível, que reverte o quadro que parece irreversível, que dá uma ordem àquilo que parece que não tem mais jeito, e Ele conserta, porque é o Deus que ressuscita os mortos e faz milagres extraordinários. Mas Paulo encerra tudo isso aqui que ele está nos falando sobre consolação, dizendo que ele ainda crê na ajuda das orações dos irmãos. Ele ainda pede que os irmãos orem por ele. E diz que é pela graça de Deus que ele vai atender as orações dos irmãos. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que apesar de Deus realmente ter propósitos nas tribulações que passamos, Ele também quer que nós oremos. E às vezes até Deus permite situações para levar o crente a orar. Porque alguém já disse que crente é igual sardinha, só pensa no aperto e no óleo. Porque quando o crente está tudo bem, aí ele parece que esquece de orar. Não, eu estou cansado hoje, eu vou para o ciclo de oração, não. Aí quando a prova aperta, aí ele diz, eu vou correndo para o ciclo de oração que eu estou precisando. Paulo diz, olha irmãos, vocês vão nos ajudar com as orações a nosso favor, e que por elas sejam dadas graças a Deus, porque ele vê que a oração é importante. E nós vamos ver que quando Paulo estava atribulado na Macedônia, lá em Atos capítulo 20, ele vai dizer que recebeu o conforto com a chegada de Tito. 2 Coríntios 7,6, ele diz, porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Porque Deus nos consola de muitas maneiras. Deus nos consola por meio da sua palavra. E nesta noite estamos aprendendo com esta palavra que nos ensina sobre o consolo de Deus. Deus nos consola pelo Espírito Santo, que é aquele que é consolador por excelência. Mas Deus também nos consola, queridos, por meio da oração que nós fazemos. E por meio ou das outras pessoas que Ele também usa para orar
por nós. Nós precisamos, nesta noite, entender que Deus tem propósitos naquilo que Ele permite na nossa vida. Mas eu quero encerrar dizendo a você uma coisa: quando você ora, Deus ouve. Porém, preste atenção o que você ora. Tiago diz que Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. E Elias está lá em Querite e o ribeiro secou. Por que o ribeiro secou, Elias? Porque você orou e ordenou que não chovesse. Porque Deus ouve as orações. Mas ele orou de novo e Deus fez chover. Aleluia. Um dia, na segunda igreja que nós pastoreamos em Natal, estávamos um dia no ciclo de oração. E no final, a irmã dirigente do ciclo de oração chamou as irmãs todas à frente para orar pelos filhos. Quem tivesse filhos fosse, quem não tivesse fosse para orar pelos filhos dos outros. E nesse dia tinha ido conosco ao ciclo de oração um casal que na época era de novos convertidos. Tinham pouco tempo de fé. E aquela irmã foi lá junto com Dione para orar. E anos depois, um dia sentado na cama de um hospital, em que a sua filha estava internada fazendo quimioterapia, porque a filhinha daquela irmã, um dia ela dando banho, notou um nódulo nas costas, e quando foram averiguar, era um tumor do tamanho de uma laranja, que abraçava uma artéria, grudava no pulmão e grudava na coluna. Inoperável, o médico disse. Foi fazer quimioterapia e orando. A menina tomava quimioterapia, saía correndo no corredor, parece que não tinha feito nada. Todo mundo ficava olhando, dizendo: nunca vi um negócio desse. Como é que essa menina toma quimioterapia e sai brincando, correndo no corredor? O tumor regrediu até que chegou um ponto que pôde ser operado e foi tirado, e até hoje ela está viva, louvando ao Senhor. Mas aquela mãe sentada na cama de hospital comigo dizia: pastor, naquele dia que a gente foi no ciclo de oração, eu vi a irmã Dione chorando. E eu dizendo: ela não está chorando por causa dos filhos dela, porque os filhos dela são crentes, estão na igreja, são uma bênção. Ela deve estar chorando pelos filhos dos outros. Que a irmã disse: vamos orar pelos filhos que estão afastados, que estão nas drogas. E aquela irmã me disse que naquele dia fez uma oração ali, dizendo: Deus, me dê a capacidade de orar pelos filhos dos outros. E sentado na cama de hospital, ela dizia: hoje, pastor, eu sei o que é orar pelos filhos dos outros que estão aqui internados, fazendo quimioterapia, fazendo tratamento, passando por tanta luta. A minha filha, eu não sei, é Deus, porque ela faz e parece que não sofre nada, não sente nada, mas eu vejo o sofrimento dos filhos dos outros e oro por eles. Abraço mães que às vezes até perdem os seus filhos. Aquela irmã agora estava me dizendo anos depois: Deus me capacitou a ser alguém que intercede pelos filhos dos outros. Eu orei a Deus e Ele fez isso. Mas não foi fácil, não. No entanto, nós nesta noite podemos aprender com a palavra de Deus. Deus é um Pai amoroso, que se importa com o nosso sofrimento. Ele nos dá consolo em meio à maior dificuldade ou tribulação que enfrentemos. Ele usa as nossas experiências dolorosas para nos moldar, para nos dar experiência e nos dar a capacidade de confiar nele, mesmo quando nós não entendemos os seus planos e os seus propósitos.
E nos deu Jesus como o maior exemplo de alguém que pode enfrentar a dor e o sofrimento confiando no Pai e sabendo que Ele tem um propósito para aquilo que Ele está fazendo. O Espírito Santo, nosso Consolador, contudo, nos guia à oração quando nós passamos por lutas e dificuldades, para que nós possamos também ser usados como instrumento de Deus para consolar outras pessoas. Você e eu podemos entender uma coisa, queridos: as tribulações fazem parte da caminhada cristã, mas elas não são algo aleatório, não são algo por acaso que acontece. Deus tem propósitos para aquilo que Ele permite. E se nós entendemos isso, que possamos sair daqui nesta noite dizendo: bendito seja o Deus que me consola nas minhas tribulações. Bendito seja o Deus que permite que eu passe por tribulações com os propósitos que Ele tem. E saiba de uma coisa: se você enfrenta tribulações, lutas, se a sua história é de sofrimento, você está sendo capacitado por Deus para fazer uma grande obra para Ele, porque o Senhor usará toda essa experiência para que você cresça e para que você possa ser usado como instrumento para outros. Se alguém te perseguiu achando que isso te fez menor, ele não sabe que Deus usará isso para fazer você maior, mais experiente, mais capacitado, mais cheio de confiança nele, para que você seja um instrumento de Deus para a glória do seu santo nome. Bendito seja o Deus que nos consola em toda tribulação. Possamos sair daqui consolados com esta palavra, louvando a Deus. Não murmure, não, louve. Não diga, não sei porquê, diga bendito. Não diga, eu gostaria que não fosse. Diga, eu sei que Ele tem um propósito para isto. E Deus no final, aleluia, fará você entender aquilo que Ele permitiu e como você é alguém hoje capacitado para glória, honra e louvor do seu santo nome. Bendito seja o Deus que nos consola, o Deus que permite a luta, mas não deixa ela sem conforto, sem consolo, sem solução. Bendito seja o Senhor e que o seu nome seja glorificado em toda a nossa vida. Amém, queridos? Que Deus os abençoe no nome de Jesus.